A paz do Senhor Jesus para você, meu querido irmão, que aceitou a fé, aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Através deste vídeo eu quero preparar você dentro da palavra para descer às santas águas batismais. Tão logo uma pessoa receba Jesus, ele deve ser treinado e logo, na primeira oportunidade que tiver, deve obedecer a Deus pelo batismo. E este vídeo tem como propósito preparar você que aceitou a Jesus para este momento tão especial, que é o santo batismo. Gostaria que você prestasse muita atenção. E se desejar, pode ir pausando o vídeo à medida que eu vou fazendo menção de algumas referências bíblicas. Pode assistir uma vez, duas vezes ou mais este vídeo. Foi feito exatamente para você. Você vai saber de verdades a respeito deste ato tão importante que a igreja cristã, através dos séculos, pratica: o batismo nas águas. Eu gostaria de falar anteriormente, ou de início, digo melhor, de início, sobre o seguinte pensamento: por que devemos nos batizar? Por que você que aceitou a Jesus deve obedecer a Deus pelo batismo? Temos aqui três respostas a esta pergunta. A primeira resposta é: eu devo me batizar porque Jesus também se batizou. Isso mesmo. Eu devo me batizar, você deve se batizar, porque Jesus se batizou. Em segundo lugar, você deve se batizar porque Jesus ordenou que você se batizasse. Jesus ordenou que cada cristão seja batizado. Em terceiro lugar, nós devemos nos batizar, você deve se batizar, porque a primeira igreja, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva praticava o batismo. Estas são as três respostas à indagação: por que devemos nos batizar? Agora nós iremos rapidamente apresentar os textos que apoiam estas respostas. Lembremos-nos que nós estamos no seguinte tópico: por que o cristão deve se batizar? Vamos agora para a palavra de Deus e mostrar o que ela diz sobre a primeira resposta. A resposta que devemos nos batizar porque Jesus se batizou. Mateus capítulo 3 vai mostrar que Jesus se batizou. Mateus capítulo 3, do 13 em diante, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Aí o versículo 16 diz: batizado Jesus, logo saiu da água. Jesus deu-nos o exemplo. Ele se batizou. Ele foi até João, o seu primo, que estava batizando as pessoas ali no Rio Jordão. E ele disse: João, eu vim para que você me batize. João até se achou pequeno demais para batizá-lo, dizendo: eu é que preciso do teu batismo, Senhor, e tu vens para que eu te batize? Jesus disse: sim, assim é conveniente que aconteça.
Então diz a Bíblia que João o admitiu e batizou a Jesus. E Jesus logo saiu da água. Então João batizou Jesus. Eu devo me batizar porque Jesus deu-me o exemplo, batizando-se também. Então, se foi bom para Jesus, é bom também para você. Se foi interessante para Jesus se batizar, é interessante também para você. Agora vamos para a segunda resposta à pergunta: por que devo me batizar? Em segundo lugar, eu devo me batizar porque Jesus ordenou que o batismo fosse efetuado. Basta você ver também do livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo a partir do 18. Diz-nos assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O verso 19 está dizendo que Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem pregar o Evangelho e batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu devo me batizar quando me converto, porque Jesus, número 1, se batizou, e número 2, em segundo lugar, ele ordenou que o batismo fosse efetivado. Então, quando você se batizar, meu irmão e minha irmã, você estará obedecendo a uma ordem de Jesus. Se Jesus ordenou que o batismo fosse feito, se eu não batizar as pessoas, eu estarei desobedecendo a esta ordem e, consequentemente, fazendo com que as pessoas desobedeçam a esta ordem. Então, quando Jesus se batizou, me deu exemplo. E quando Jesus ordenou-me, ele também me deixou sem saída para fazer outra coisa, caso eu quisesse. Manda quem pode, obedece quem tem bom juízo. E eu tenho bom juízo, por isso vou lhe batizar, ou outro pastor irá lhe batizar. E você que tem também o juízo no lugar, por isso que aceitou Jesus, vai obedecer a esta ordem. Então, se alguém lhe perguntar por que você vai se batizar, você diga: primeiro, porque Jesus se batizou, me deu o exemplo. Em segundo lugar, porque ele ordenou. Então eu vou obedecer a sua palavra. Mas em terceiro lugar, você deve se batizar porque a igreja cristã primitiva praticava esse ato. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 e 42, mas o 41 resolve. Diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Está vendo aqui? Que os que aceitavam a palavra, ou seja, aceitavam Jesus, eram batizados. Vou ler de novo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Por que você deve se batizar? Porque a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja cristã primitiva, praticava este ato, essa ordenança de Jesus. As pessoas que aceitavam Jesus, aceitavam a palavra, tais como você, logo eram batizadas. Diz aqui que Pedro chegou a batizar 3.000 pessoas de uma só vez. Realmente isso foi um momento extra, porque não se tem notícia mais de se repetir tantas vezes este número de gente se batizando de uma vez. 3.000 pessoas. Isso
foi um momento quase que único na história. Aconteceram algumas coisas parecidas, mas isso não é todo dia que acontece. Então respondemos à primeira pergunta: por que devemos nos batizar? Primeiro, porque Jesus deu o exemplo se batizando. Segundo, porque Jesus deu a ordem. Em terceiro lugar, porque a igreja cristã primitiva praticava este ato. Agora nós vamos para o segundo tópico. Vamos passar agora para o segundo tópico. Vamos lá. O tópico é o seguinte: o que é que o batismo não pode fazer? Há muitas controvérsias concernentes a isso, mas a Bíblia não tem controvérsia alguma. Há muitas pessoas ensinando por aí, que o batismo salva as pessoas. Outros ensinam que o batismo lava os pecados das pessoas. Há outros que ensinam que o batismo regenera as pessoas. E de antemão, eu quero lhes dizer que o batismo não faz nada disso. Nem salva, nem lava o pecado de ninguém e nem regenera, nem recria o interior do ser humano. Nada disso. Todas estas coisas, salvar, regenerar e lavar o ser humano, espiritualmente falando, isso são atribuições à pessoa de Jesus e a nada mais. Nem o batismo, nem o dízimo, nem a oferta, nem a igreja, nem a Santa Ceia, nem nenhum dos santos, nem ninguém, nem nada pode salvar, nem regenerar e nem lavar os pecados. Então, este segundo tópico vai responder a seguinte sentença: o que o batismo não pode fazer. A primeira coisa que ele não pode fazer, nós já falamos, vamos agora só para a palavra: o batismo não pode salvar. Basta você vir para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e ver comigo o verso 12. Atos 4, verso 12 diz assim. Vamos começar do 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está dizendo aqui que a salvação é única e exclusivamente por causa de um nome. E este nome é Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Então você que ensina, você se ouvir uma pessoa ensinando que o batismo vai salvar e a pessoa só pode ir para o céu se batizar, pegue esse texto e mostre a essa pessoa. Mostre para ela que só o nome de Jesus pode salvar. O batismo não tem esta função. Uma pessoa pode ir para o céu sem ser batizada. Lembra do ladrão da cruz? Não teve como batizá-lo. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é por Jesus. Mas uma segunda coisa que o batismo não pode fazer é regenerar. Você vai à palavra de Deus, abrir a palavra de Deus comigo, na carta de Paulo aos Coríntios, precisamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz-nos assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Está vendo aqui que o homem que aceita Jesus foi regenerado?
Ele é uma nova criatura. Regenerar significa nascer de novo, gerar de novo. Então aqui quem está em Cristo é regenerado. Quem está em Cristo é nova criatura, nasceu de novo, porque está em Cristo. Não porque se batizou, mas porque está em Cristo. Você entendeu? Então quando alguém disser para você, olha, quando você se batizar, que você sai da água, ali você foi regenerado, mas você nasceu de novo. Você diga, não, não é verdade. Eu nasci de novo no dia que eu cheguei a Jesus e entreguei para Ele minha vida. Naquele dia eu fui regenerado. O batismo não tem essa função de regenerar ninguém. Foi Jesus quem me regenerou. É quem está em Cristo que é regenerado, e não quem está dentro da água do batismo. Amém? Agora, a terceira coisa que o batismo não faz é lavar os seus pecados. Vamos comigo para o finzinho da Bíblia, para a primeira carta de São João, capítulo de número 1. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 7, que diz-nos assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, Jesus. Está vendo aí, gente? O batismo não lava o seu pecado. É o sangue do Filho de Deus. Está aqui. O sangue de Jesus, seu Filho, ou seja, o Filho de Deus, nos purifica, ou seja, nos lava de todo o pecado. Então, se você encontrar alguém amanhã, meu irmão, ensinando que na hora que você se batizar, que você sair da água, você deixa todo o seu pecado lá dentro, tem muita gente ensinando isso aí, viu? Diga, olha, veja a Bíblia. Quem lavou o meu pecado, quem me tirou dos pecados, quem me purificou, foi o sangue de Jesus e não o batismo. Eu devo me batizar, lembra lá de cima? Porque Jesus, lá no primeiro tópico, primeiro porque Jesus deu exemplo, segundo porque Ele ordenou, terceiro porque a igreja cristã, ela praticava esse ato, e por outros motivos a mais, mas esses três são suficientes para este encontro nosso. Amém? Não para me salvar, nem para me tornar uma nova criatura e nem para ficar livre dos meus pecados. Amém, gente? Então nós agora vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico é: qual é a forma correta do batismo? Porque os cristãos, no decorrer dos anos, praticam três formas de batismos. As três formas são imersão, que é mergulhar a pessoa na água. A primeira forma, imersão, ou seja, colocar alguém na água e tirar depois, mergulhar. A segunda forma é a forma da aspersão, é quando o pastor chega para alguém e asperge água sobre a pessoa, aquelas gotinhas d'água. Aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordena, ele diz que está batizado. A terceira forma que se usa no meio da cristandade é a efusão, ou seja, o derramamento de água na cabeça. Para nós, da Igreja Batista e de outras tantas igrejas mais, o único modo correto é a imersão. Com isso, nós não estamos dizendo que as outras igrejas estão condenadas porque praticam diferente. Nem com isso estamos querendo entrar em contenda com outras igrejas. Mas apresentamos os motivos pelos quais nós da Igreja Batista e de outras igrejas evangélicas, apenas o modo de imersão é aceito. Ou seja,
Não aceitamos o derramamento da água na cabeça como batismo e nem a aspersão. Com todo respeito às outras igrejas cristãs que praticam esses modos. Só aceitamos a imersão, puramente a imersão, absolutamente a imersão, absolutamente, sem exceção. Agora, quais os motivos para isso? Primeiro, porque a palavra batismo, na língua original da Bíblia, se escreve batipos, que significa mergulho. A própria palavra batizar significa mergulhar. Então nós entendemos que isso já diz praticamente tudo. Se a palavra batismo é mergulho, então ninguém se mergulha em gotículas d'água e nem em um copinho d'água. Esse é o primeiro motivo pelo qual só adotamos a imersão. O outro grande motivo é um texto que tem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vale a pena você conferir comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, tem um texto onde um homem é batizado. Vamos lá comigo. É Filipe que vai batizar este homem. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 36 diz assim, Atos 8:36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Você observa que o caso aqui era um homem que ia num carro, um homem muito rico, e de repente ali o carro para e entra um evangelista no carro. E o evangelista prega para aquele cidadão milionário. E o cidadão dentro do carro diz: eu preciso ser batizado, eu aceito Jesus, eu quero me batizar. E logo chegaram em um riacho, onde havia água, muita água, e eles desceram a água, e Filipe, o evangelista, batizou aquele homem rico. Então, onde é que esse texto mostra que a imersão é o correto? Vamos raciocinar. Um carro de um homem milionário teve que parar para que o homem que ia se batizar fosse para dentro da água se batizar. A pergunta é: você acha que um cidadão milionário vai andar de um país para outro país sem nenhum copo com água dentro daquele carro? É óbvio que não. É evidente que não. Havia um pouco d'água naquele carro para eles beberem no caminho. É claro e evidentemente. Então, se o batismo por aspersão, gotícula, ou batismo por derramamento, um pouquinho d'água na cabeça, resolvesse, se isso resolvesse, se fossem batismos de fato, Filipe tinha batizado aquele eunuco dentro do carro. Não tinha necessidade de pará-lo e ir para aquele riacho, para aquele rio, para batizá-lo. Você entendeu o caso? Outra coisa, lembra do texto que Jesus foi batizado? O texto diz: logo saiu da água. Então Jesus estava dentro da água. Jesus foi batizar-se onde João batizava, no rio. Por que no rio? Por que não foi no deserto? Não podia levar um pouco d'água para o deserto? Por que não foi dentro da cidade? Por que não foi no pátio do templo? Teve que ser no rio. Então, para nós batistas, e entre outros cristãos, somente a imersão é aceita, mergulhar. Alguém pode perguntar: bispo, e se uma pessoa não puder ir para o tanque? Recentemente um pastor me ligou.
Uma senhora estava no fim da vida, mas ela queria se batizar. E o pastor disse: bispo, aquela mulher precisa de um batismo no final da vida dela. Ela não pode vir para a igreja, ser trazida para a igreja. Então, bispo, não seria bom a gente ir lá e jogar um pouquinho d'água na cabeça dela e afirmar que ela foi batizada? Eu disse: pastor, seria prepará-la para a morte através de um engano. Ela iria falecer enganada. É melhor você sentar com ela e falar a verdade. Dizer: olha, Jesus pode te levantar daí, para que você possa receber o batismo correto lá na igreja. Então, não engane. Não faça rodeios. Não arranje as coisas. Fale só a verdade. Se não der para batizar, não batiza. Entendeu? Lá o ladrão da cruz, Jesus não foi pedir água. Ei, João, corre aqui, joga água nele, João, aqui na cruz, logo que ele está morrendo. Não. Hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. É melhor partir da cruz na certeza de que quem salvou foi Jesus, do que partir da cruz com uma aspersão, entendendo que foi batizado sem ser. Do outro lado, em poucos segundos vai descobrir que foi uma inverdade. Entenderam? Então, nós estamos agora no tópico mostrando sobre, acabamos de mostrar sobre essa questão da forma do batismo. Agora, nós queremos tratar sobre considerações gerais sobre o batismo. Considerações gerais sobre o batismo. A primeira consideração está numa pergunta que alguém me fez recentemente. Bispo, eu não sou batizada, mas eu quero tomar a Santa Ceia. É pecado? Não vou mostrar um texto que diga que é pecado. Não tenho como mostrar. Mas eu tenho como mostrar um texto onde mostra que era depois do batismo que as pessoas participavam do pão. Por isso que a igreja batiza a pessoa para depois entregar-lhe a ceia. Atos 2, versículo de número 41 e 42. Agora eu preciso dos dois versículos. Atos 2, 41 e 42. Diz-nos assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 crentes. Almas, pessoas, conforme sua versão, vai ter uma ou outra palavra. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Está vendo? Partir do pão é a ceia. Então essa é uma alusão à Santa Ceia depois que a pessoa aceita a palavra e se batiza. Amém? Esse é o pensamento das igrejas concernente a isso. A outra coisa que eu quero mencionar, no sentido das considerações finais, é sobre o batismo e o casamento civil. Por muito tempo as igrejas vêm batendo na tecla: se você não é casado civil, não pode se batizar, a não ser que seja solteiro. E isso as igrejas nunca abriram mão disso, nunca abriram mão. Dos anos 90 para cá tem havido uma flexibilidade quanto a isso. O casamento civil na Igreja Batista Maranata, agora eu falo como igreja local e como ministério Maranata, do qual Deus me colocou como bispo pela sua misericórdia, é necessário o casamento civil a todo custo quando o candidato e a candidata são casados, vivem juntos, vamos dizer assim, e os dois vão se batizar. Então o homem é crente e a mulher é crente. Aí vão se batizar porque no casar civil, os dois sendo crentes. Em segundo lugar, quando o dono da casa é o crente, é ele que vai batizar-se. A mulher não é crente, mas ele é. Ele, como dono da casa, como autoridade máxima do lar, como que ele não vai dominar a casa e não vai conseguir se casar com a sua própria esposa? Agora, existem casos que não tem motivo, não tem lógica. A igreja ficar esperando para batizar uma pessoa porque ela não tem um casamento civil. Uma mulher, ela vive com um homem.
ela é só dele. Ela tem 2 filhos, 3 com ele. É fiel a ele. Eles vivem bem. O único problema, o marido não é crente, não quer casar civil. Por que não batizar essa pessoa? Qual o problema? Ela não é aquela mulher que vive aqui e acolá, não é a mulher da vida. É uma mulher de um homem só. Ela tem filhos com ele. Mas ele não quer casar civil com ela. Ela vai obrigá-lo? Ela não é líder do lar. Ela não vai obrigar o marido. Então, nesse caso, essa mulher se batiza. Então, o casamento civil, em alguns casos, não tem necessidade de se exigir. Até porque a exigência da Bíblia, eu não li com vocês. O homem disse, eis aqui água. Quem me impede de ser batizado? Aí o evangelista falou, é lícito você se batizar se você crê de todo o seu coração. Então, o pré-requisito único exigido da Bíblia é crer em Jesus. E nada mais. Então, por que ficar batendo na tecla do casamento civil o tempo todo em algumas causas que não podem ser resolvidas? Entendeu? Então, a Igreja Maranata emite um termo de responsabilidade nestes casos e essa pessoa assina declarando que tão logo possa resolver essa situação, resolverá. Amém? Existem outros casos, tantos, entendeu? Que a pessoa pode assinar esse termo na igreja e resolver o casamento civil na primeira oportunidade que tiver. Esse é o nosso costume que temos adotado aqui na igreja local. Eu falo pelo Ministério Maranata, tá? Por fim, o batismo e a igreja local. Ou seja, o que é a igreja local? É aquela comunidade que se reúne num lugar. Quando você aceita Jesus, você já faz parte da igreja de Deus. Em toda parte do mundo, onde tiver um cristão, esse faz parte da igreja de Deus. Então você já faz parte da igreja de Deus. Mas, concernente à igreja local, à comunidade local, para você ter direitos ali de ceiar, participar no coral, tocar numa banda, entendeu? Outras coisas como carta de membro, carta de transferência, carteirinha de membros, cargos elevados na igreja. Quando você se batiza, você faz parte dessa comunidade local, aí você vai poder ter essas oportunidades. Entendeu? O batismo é o pré-requisito, é um requisito para você ter algumas liberdades dentro da igreja. Amém? Porque no batismo você recebe essas instruções e já sabe o que você vai fazer. Em último lugar, eu quero encerrar dizendo a você que o batismo tem um significado muito forte na vida do cristão. A gente lendo o livro A Carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que o batismo significa morrer para o mundo e viver para Deus. Quando você é colocado dentro da água, significa dizer que você foi sepultado, morreu. Quando você sai da água, significa dizer que você ressuscitou. Então, este tópico está até de acordo com o batismo, deve ser por imersão. Quando você mergulha, você foi sepultado. Quando você sai, você foi ressuscitado. Deus abençoe sua vida e em breve você vai estar descendo as santas águas batismais para a glória de Deus. Amém e amém.